Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite, boa noite. Mais uma livezinha aqui de domingo, top pra gente. Hoje um tema gostoso de falar, né? Tema diferente, né? Nunca falei sobre esse tema, mas vai ser um tema top. Hoje a gente vai fazer uma live com um tema totalmente diferente do que a gente fala aqui normalmente, tá bom? Mas pensa que eu preparei esse conteúdo no detalhinho, para abordar coisas assim que talvez vocês nunca tenham discutido, tá bom? Então tá aqui, né? A gente estuda para fazer essa live. Eu não tiro da minha cabeça os temas, tá bom? Mas eu vejo que é um tema que vai fazer sentido para vocês essa noite, tá bom? Então, pega esse aviãozinho, manda para pessoas que você conhece, pessoas que vai fazer sentido agregar esse valor que eu vou trazer aqui para vocês hoje à noite. Então, o tema de hoje é felicidade, um estado momentâneo ou um estilo de vida? Doutor Rafael, agora você virou filósofo, agora você virou coach, pronto, já me chamaram de coach, já me chamaram de filósofo, já me chamaram do que quiser. O meu objetivo aqui é gerar valor na vida de vocês. E essa live de hoje vai gerar mais valor ainda, né? Como eu digo, desde junho do ano passado a gente está aqui fiel, né? Os domingos à noite. E tenho a certeza de quem está me acompanhando aqui nesse período sabe o quanto a gente traz de valor aqui para vocês, tá bom? Então esse tema de hoje é um tema muito importante, por quê? Porque eu já até me questionei, né? O que é felicidade para mim? E vocês já se perguntaram o que é felicidade para vocês? Algum de vocês já parou para fazer essa reflexão, né? Será que a felicidade é um estado que eu me encontro ou é um estilo de vida que eu tenho? Ou seja, é a forma como eu vivo. Então olha como isso é interessante. Olha como essa reflexão é extremamente valiosa para que a gente consiga entender o real sentido do que é a felicidade, tá bom? Então se preparem, aqueça os motores, compartilha com alguém que está precisando ouvir o que eu vou falar aqui hoje, né? Uma pessoa que está vulnerável aí às situações do mundo, que está se achando que está infeliz, né? Então, olha que interessante. Thalita já botou ali. É preciso estar aproveitando o caminho e viver o presente. Perfeito, Thalita. A gente vai falar disso aí também hoje dentro dos tópicos, né, que eu vou trazer para vocês aí, tá bom? Então, simbora lá, né? A primeira coisa, né, para trazer, para a gente começar a aquecer a nossa live de hoje, é a gente entender algumas coisas, né? Que, primeira coisa, a felicidade ela é uma decisão. Você tem que decidir quem você vai ser, né? E aí eu já falei nesse tópico há uns 6 meses atrás em alguma live dessas, que a primeira coisa que a gente tem que entender o que é felicidade, né? Você vai ver vários conceitos, mas eu fui ler sobre isso, entender um pouco. A felicidade, ela é a nossa identidade. Olha que doido. A gente precisa diferenciar o que é felicidade e o que é alegria. Alegria, ela é um estado que você tá. Você tá alegre de manhã, de tarde você não tá alegre porque alguém fez alguma coisa com você e te deixou triste, né? Então, olha a diferença, alegria e felicidade. A alegria, ela é um estado que você está vivendo naquele momento. A felicidade, lembra assim, ó, felicidade é igual a identidade. Olha, esse é o primeiro ponto importante para você começar a abrir sua mentezinha aí e começar a receber essas informações que eu vou te dar, que vão ser reflexões para você entender esse real papel do que é a felicidade pra gente, tá bom? Então a primeira coisa é entender que felicidade é a sua identidade. É a forma como você vê o mundo e como você reage a esse mundo. A alegria é um estado que você tá alegre agora e ali você tá triste depois e aí você vai oscilando isso ao longo do teu dia, né? E a gente vai falar disso também hoje aqui dentro da live, tá bom? Então a primeira coisa é a tomada de decisão. Quem você quer ser? Qual é a forma que você quer reagir ao mundo que você está? Então, ter essa consciência, né, é um ponto importante para você definir o que é a tua felicidade. A segunda coisa que a gente tem que ter muito bem alinhado na cabeça da gente é que a felicidade, ela é fixa, tá certo? A gente não muda. A infelicidade, ela é transitória. Então, tem muita clareza disso na tua cabeça. A tua identidade, ela não pode mudar. Se eu falei que a felicidade está associada à tua identidade, você tem que entender que a tua felicidade não pode mudar. A gente vai... Rafael, mas não tem gente que é infeliz? Pronto, a gente vai chegar ali daqui a pouco. Eu tenho que ir devagar com esse tema para que vocês consigam raciocinar o que eu quero chegar para vocês aqui hoje. Então bota na cabeça isso. Isso aí é uma estratégia mental que você pode aplicar dentro da tua mente. A felicidade, ela é um comportamento estável ali. E a tua infelicidade, ela é transitória. Ou seja, eu acordei bem, só que alguma coisa que aconteceu comigo ali me deixou triste. E a gente acha que esse estado
ele vai perdurar ao longo do nosso dia. Só que se eu tenho consciência plena de que aquilo que aconteceu ali, que me deixou triste, foi uma coisa que é estado momentâneo, eu começo a entender que a minha felicidade não é transitória. A minha infelicidade é transitória. Então, ou seja, eu tô andando na rua, um cara bate no meu carro, me estressa, me deixa triste. Só que você vai ficar triste o dia todo por conta disso? Não. Então, olha como é interessante a gente entender que a felicidade é o meu comportamento de identidade, mas que situações ao longo do dia que de forma transitória me deixam infeliz. E aí a gente começa a compreender algumas coisas aqui. Beleza? Vou devagar, porque senão vocês vão pirar aqui hoje. Perfeito, Rafael, perfeito. Então eu entendi. Então, a partir de que ponto eu vou começar a entender como é que eu vou construir essa felicidade? Ou seja, como é que eu vou construir a minha identidade como pessoa para que eu seja uma pessoa feliz? O primeiro ponto para isso é você ter o seu autoconhecimento. Ou seja, conhecer mais sobre você. Você se conhece realmente? Por que isso que eu estou falando isso? Porque o nosso conhecimento, ele vem em cima de dois pontos. Isso aqui é extremamente valioso. Então, desliga a televisão, desliga tudo que pode te tirar teu foco aqui agora. E se você entender essa parte da live, acabou. Já pode desligar e dormir depois. Beleza? Mas eu tenho certeza que depois disso você não vai querer sair mais daqui. Então, a primeira coisa a entender é o seguinte, que para você ter autoconhecimento de você, você precisa entender dois pontos. E esses dois pontos, eles têm que andar em total equilíbrio ao longo do teu dia, tá bom? O primeiro ponto são as experiências, ou seja, é o eu experimental. Ou seja, as experiências que eu vou tendo ao longo do meu dia, da minha semana, do meu mês, do meu ano. E o outro ponto, que é aqui, ó, essa balança que tem que estar equilibrada, é o eu projetivo. Ou seja, é o que eu projeto para a minha vida no presente, no passado e no futuro. Olha que interessante. No passado e no futuro, tá bom? Então, como é que eu vou projetando isso aqui, ó? Isso é importante. Então, ou seja, ao mesmo tempo que eu vou experimentando o meu mundo, ou seja, o meu eu experimental, que é o que eu estou vivendo, eu tenho que ter em paralelo a isso ao eu projetivo, ou seja, o que eu estou projetando para o meu futuro e como é que eu estou analisando o meu passado. Eu até falei disso, dessa relação entre passado, presente e futuro. Beleza? Devagarzinho. Então, ou seja, para que eu tenha autoconhecimento de quem sou eu preciso ter a clareza que existem dois eus. O eu experimental, que é aquele que vai vivendo ali as experiências que eu vou tendo ao longo da minha vida, e o eu projetivo, ou seja, o que eu estou projetando para o meu futuro e o que eu entendo do meu passado. Beleza? Ponto. Devagarzinho para você não pirar. Beleza. Quando eu penso no eu experimental, eu vou pensar em duas coisas. Quais são os desafios que eu coloco na minha vida e quais são as competências que eu tenho hoje para esses desafios. Beleza? Se eu tenho muito desafio e eu tenho pouca competência para resolver esse desafio, eu começo a estar num estado de estresse. Ou seja, eu estou tendo muito desafio na minha vida e eu não estou conseguindo dar conta porque eu não tenho competência dele. O que acontece? Eu começo a ficar estressado. Isso gera ansiedade. E essa ansiedade pode, inclusive, me adoecer. Perfeito? Pronto. Se eu tenho muita competência e eu não tenho desafio ao longo da minha vida, eu entro no estado de quê? De chatice. A vida fica chata. Porque tudo que eu faço é muito fácil. E essa chatice me coloca no estado de monotonia. E a minha vida passa a não ter sentido. Então a minha felicidade ela fica comprometida. Olha que doido. Então, ou seja, se eu tenho muito desafio e tenho pouca competência, eu fico estressado, eu fico ansioso. Se eu tenho muita competência e pouco desafio, o meu eu experimental ele começa a ficar no estado de tédio. Olha que beleza. Só que se eu equilibro a quantidade de desafios que eu tenho com a quantidade de competência que eu tenho e chego nessa aqui, ó, nesse equilíbrio, eu entro no que eu chamo de estado de flow, que é o quê? É o êxtase. É aquela vida em que eu sou desafiado ao longo do meu dia e eu tenho competência para resolver esses desafios. Olha que beleza. Então esse eu experimental, ele entra no estado de flow, que é o quê? É aquela mente que tá ali, porra, velho, a vida tá boa demais. Todo dia eu tenho um desafio e eu tenho a competência para resolver esse desafio. Perfeito. Olha que vida gostosa. Então, ou seja, eu não entro nem em estado de monotonia, porque eu tenho muita competência para pouco desafio, e eu nem entro no estado de ansiedade, porque eu tenho muito desafio com pouca competência que não consegue dar conta. Então,
esse ajuste do eu experimental é isso aqui, ó. É você encontrar esse ponto. O ponto onde o meu desafio está equilibrado com a minha competência. Perfeito? Então, olha como isso é interessante. Então, ou seja, se eu tenho essa clareza que parte do meu eu é o eu experimental e que eu preciso entrar nesse estado aqui. E como é que eu faço para fazer isso, Rafael? Primeiro, para estar num ambiente de desafio, eu preciso escolher o ambiente que eu quero estar. Ou seja, se eu estou num ambiente de pessoas que não desafiam, que é aquele ambiente que fica ali todo mundo parado sem fazer nada, vira uma chatice. Até tu não quer mais desenvolver competência. Então tua vida fica monótona. Se eu estou num ambiente de pessoas que ficam desafiando demais o tempo todo e que eu me sinto pressionado, ou eu, que é o meu caso, eu amo estar em desafios. Isso me puxa para desenvolver minha competência e eu vou buscar essa competência para estar nesse estado de flow, ou eu vou começar a ficar ansioso. E aí a gente vai ter que ver qual é teu nível de comportamento, para que você encontre nesse eu experimental a tua capacidade de encontrar a tua felicidade. Olha que interessante. Só que isso vai depender de cada pessoa. Tem pessoas como eu que ama desafio para que esse desafio eleve minha competência. Já tem gente que não quer muito desafio. Ela não gosta, para ela que tá bom. Então olha como é interessante. E aí a gente entra em uma primeira análise do que é felicidade. Então a felicidade para Rafael é diferente da felicidade para Gleice, é diferente da felicidade de Lívia, é diferente da felicidade de Silvia. Olha que interessante. Então a gente começa a entender que a felicidade, ela é a identidade de cada pessoa. E é por isso que a nossa identidade, ó, isso aqui, ó, cada um tem sua impressão digital. Então aí a gente começa a entrar numa análise importante. Hoje essa live eu vou lá no fundo. Se prepare. Eu começo a fazer uma análise de que quando eu assisto lá nos canais digitais Priscila viajando para a Europa e curtindo, aquilo ali é a felicidade dela, mas aquela felicidade não é a minha felicidade. Porque a felicidade, como eu falei lá no início da live, é a tua identidade. E quando você entende esse primeiro eu experimental que eu falei, que é você encontrar a relação entre desafio e competência e entender qual é o nível de desafio que você está buscando e qual é o nível de competência que você quer ter para encontrar esse flow, que é teu estado de êxtase, você vai encontrar o que é ser feliz para você. E aí que eu tô falando com vocês. Eu sou um cara que amo desafio. Eu adoro entrar na crise, eu adoro resolver problema. Eu adoro achar problema para mim aumentar minha competência aqui, ó. Pau. Essa semana eu passei por uma crise pesada e isso me elevou o nível de exigência para que minha competência fizesse isso. Então essa semana eu acordei às 4h10 e de 4h10 da manhã às 10:05 eu estudei integralmente uma coisa que me deixava vulnerável. Para que esse desafio que aumentou, minha competência viesse cá para cima. Então o meu estado de felicidade, ele é assim. Então eu acho o meu flow, que é esse equilíbrio entre o desafio e a competência, eu gosto sempre alto. Só que isso me deixa feliz. Só que talvez para alguns de vocês é diferente. Pô, Rafael, eu não gosto muito de desafio não, eu gosto de ficar aqui. Eu gosto de isso aqui para mim tá bom. E isso tá errado? Não. Porque a tua felicidade é a tua felicidade. A minha felicidade é a minha felicidade. Então olha como eu experimental, ele está associado a cada pessoa. Mais uma vez, cada um tem uma impressão digital diferente, porque nós somos seres únicos. Então a felicidade de Gleice não é a felicidade de Rafael. São felicidades diferentes. E a gente não pode julgar a felicidade do outro pela tua felicidade. Olha que interessante. Relaxa que eu nem tô aquecendo aqui ainda. Pronto, beleza. Então eu entendi o eu experimental. E o eu projetivo, Rafael? O que é o eu projetivo? Deixa eu beber uma água pra minha aqui. Comi uma carne na casa de manhã hoje, estava salgada e eu tô bebendo água separada. Esse eu projetivo, você tem que entender 4 coisas em cima do eu projetivo. Primeiro, conquista. O que você quer conquistar na tua vida? Você tem clareza disso? Segundo, qual é teu objetivo nessa conquista? Eu quero chegar em que objetivo com isso? O que é que isso vai me trazer para me deixar em mais plenitude da minha vida? Tava salgada nada, respeita a carne de Dali. Não sei se eu tô bebendo água sem parar, não sei o que eu comi não. Terceira coisa importante, qual é o significado? Ou seja, o que é que você tem de significado para trazer? Porra, eu quero essa conquista, por que eu quero essa conquista? Qual é o meu objetivo com ela? Ou seja,
Quando eu projeto o meu estilo de vida, é porque eu tenho um objetivo de conquista. E essa conquista tem um significado. Eu quero chegar em tal lugar. Não quer dizer que eu vou ficar feliz quando chegar lá. Mas o meu significado é porque eu tenho uma meta de vida. Beleza? Então isso é importante. E a terceira é a causa. Qual é a causa de você gerar essa busca por determinada conquista e gerar esse significado para ela? Por exemplo, a minha causa hoje é meu filho. Então, ou seja, tudo que eu projeto hoje é para que eu consiga cada vez mais ter tempo para ele. Então essa é uma das causas hoje. De todo o meu esforço, de acordar 4 horas da manhã. Ah, Rafael, é maluquice? Não. Porque se você não entende o teu eu, como é que fala? O teu eu projetivo, você não consegue entender o significado da tua vida. Você não consegue entender o significado da tua conquista. Não consegue entender qual é a causa que está te fazendo buscar essas conquistas. Então, isso é muito importante. Eu vou dar um exemplo bem clássico da minha realidade, tá bom? Hoje, né, a vida que eu tenho com o meu filho, a proximidade que eu tenho com ele, por exemplo, ao domingo hoje brincar com ele, final de semana estar com ele, dia de quarta-feira estar com ele, levar ele para a escola, buscar ele na escola, dormir com ele os dias que ele dorme comigo, estar presente na vida dele como eu estou presente, esse foi o eu projetivo lá de 2019. Então, ou seja, todas as minhas ações de 2019 até aqui me levaram para viver a vida que eu tenho hoje. Só que se você não entende o teu motivo, o que é que você quer conquistar na tua vida, se você não entende qual é o objetivo disso, se você não entende o significado do processo que você está vivendo, e você não tem uma causa para isso, você começa a entrar num estado de quê? De infelicidade. Olha que interessante. E isso é transitório. Por quê? Porque se eu mudo o meu comportamento, eu tenho os resultados, eu consigo as conquistas, eu volto para o meu estado de felicidade. Olha que interessante. Então, essa é a relação extremamente importante. Ou seja, o autoconhecimento sobre quem sou eu está ligado a duas coisas. O eu experimental, e esse eu experimental é a relação entre os teus desafios e as tuas competências, e o eu projetivo, que é o teu propósito de vida. O que é que eu quero conquistar? Qual é o meu objetivo de vida? O que é a minha causa? Ou seja, qual é a causa hoje? Por minha causa é meu filho. Eu quero estar mais presente na vida dele. Eu quero que daqui a 5 anos eu possa viajar com ele quando eu quiser. Eu quero daqui a 5 anos estar mais presente para na hora que ele tiver os problemas eu estar perto para orientar ele. Então você tem que ter uma causa na tua vida. Para que essa causa te mova para os projetos que você quer buscar. Esses projetos têm que ter uma causa. Por que eu estou começando a trazer essa ideia desse autoconhecimento relacionado com isso que eu falei do experimental, com esse projetivo? Porque o que acontece? Muita gente vive da seguinte forma. Ela projeta toda a felicidade dela quando ela conquistar determinada coisa. Por exemplo. Tem gente que fala assim, ó, depois que eu tiver minha casa, eu vou ser feliz. Depois que eu casar com alguém, eu vou ser feliz. Depois que eu tiver um carro importado, eu vou ser feliz. Depois que eu tiver um filho, eu vou ser feliz. Quando você faz isso, você está colocando a responsabilidade em algo. Você está colocando a responsabilidade em algo. Só que a tua felicidade é sua felicidade. Então eu não posso dizer que quando eu casar com uma mulher, tal, essa mulher sendo essa e essa, eu vou ser feliz. Não. Você precisa ser feliz com você primeiro. Porque quando você é feliz com você, quando você tiver o teu companheiro ou tua companheira, ele vai complementar a felicidade dele com você. E vocês vão ser ainda mais felizes. Mas antes de você achar que é fulano que vai trazer a felicidade para você, você está fadado à infelicidade. Olha que interessante. Olha como a matemática ela é muito lógica. Se eu multiplicar 0,5 vezes 1, eu tenho 0,5. Olha que interessante. Se eu tenho uma pessoa que vive a plenitude da felicidade e ela casa com uma pessoa infeliz, ou seja, que tem 50% da energia de felicidade, e eu juntar essas duas pessoas, essa pessoa que está 0,5, ela te puxa para baixo. Olha que doido. Então, 1 vezes 0,5 é 0,5. Olha que doido. Então, olha como a gente tem que ter cuidado com quem a gente se relaciona. Olha como a gente tem que ter cuidado com as pessoas que a gente escolhe para tal lado. Por quê? Porque essa energia baixa, ela vai puxar a nossa energia para baixo. Então, olha que interessante. Mesmo que você tenha esse autoconhecimento, que você entenda que a tua felicidade, ela vem das tuas concepções de como você enxerga o mundo,
e você se relaciona com uma pessoa que está com essa energia baixa, ela vai fazer o que você? Vai te puxar para baixo. E se eu pego duas pessoas com energia baixa, 0,5 vezes 0,5 dá 0,25. Que doideira. Então, ou seja, se duas pessoas com energia baixa elas se juntam, elas conseguem derrubar uma a outra. Mas se eu pego uma pessoa que tem uma energia alta, uma pessoa com energia alta, e junto essas duas pessoas, 1 vezes 1 dá quanto? 1. Eu crio uma unidade. Então, olha como é interessante você ter cuidado, primeiro, de entender que tua felicidade não depende da felicidade de estar com alguém. Então, tenha autoconhecimento de você. Quando eu tô falando isso, não quer dizer que você não vai se relacionar com ninguém. Você vai se relacionar sim. Mas você não pode acreditar a tua felicidade no outro. Acreditar a responsabilidade da tua felicidade em cima de outra pessoa. Porque a gente entra em um tópico muito importante. É você se frustrar. E você vai entender que as pessoas vão te frustrar. Você precisa entender que as coisas são finitas. Existe certeza maior no mundo do que a nossa morte? A gente vai morrer. Todo mundo vai morrer. Só que por mais que a gente saiba que isso vai acontecer, quando acontece a gente fica triste. Ou seja, a gente tem consciência de algo que vai acontecer e a coisa acontece e a gente não se prepara para isso. Por quê? Porque a gente não tem consciência do nosso eu. Ou seja, do nosso eu de projeção. Ou seja, eu tenho que projetar que aquilo vai acontecer um dia e como é que eu vou reagir quando isso acontecer. Então, quando você se relaciona com alguém, você acredita a tua felicidade ao lado daquela pessoa, você sobra. Thay botou aí, para ser um bom par, tem que ser um bom ímpar primeiro. Perfeito, Thay, perfeito. É aquilo que eu sempre falo, até falei isso nesses dias numa pergunta que me fizeram. Se você quer ter um homem perfeito, se você quer ter uma companheira perfeita, primeiro, seja essa pessoa. Então, ou seja, se eu quero uma pessoa fiel, primeiro seja fiel. Se eu quero uma pessoa compreensiva, primeiro seja compreensivo. Olha, trazendo o conceito de felicidade de novo. Primeiro você tem que ser, para depois querer essa pessoa. Porque quando você é, essa pessoa te acha. Ah, mas tá difícil. Não, mas essa pessoa te acha. Você não é o único do mundo. Só que quando a gente começa a ter essa percepção, a gente começa a entender que a nossa felicidade depende da gente, não do outro. O outro, ele pode elevar. Ó, desafio maior. Você tá preparado? Pronto, perfeito. Por que eu tô falando isso? Porque quando a gente entra nesse quesito de relacionamento, você tem que entender que vem você com sua personalidade, aquilo que eu falei, ó. Rafael gosta de desafio pra caramba e ele sempre tá buscando aumentar a competência dele. Mas talvez venha uma pessoa que não entende isso, que ela não é assim. E aí? Então quer dizer que minha felicidade só vai acontecer se a pessoa for igual a você? Olha que interessante. E quando você tem clareza disso, você começa a entender que todo relacionamento ele é feito de 3 pessoas. Você, com a sua personalidade e o seu conceito de felicidade, partindo do pressuposto que eu falei, do eu experimental e do eu projetil. Segundo, o teu cônjuge ou teu companheiro com o conceito de felicidade dele, com a ideologia que ele tem na cabeça dele e os conceitos do que ele quer e de como ele vai ser na personalidade dele. E o terceiro, que é a união da tua personalidade com a união do teu companheiro. Aqui que está o problema. Porque aqui, meu amiguinho, você vai ter que ceder e ele vai ter que ceder. E é aqui, ó, a balança para equilibrar isso aqui. Tem hora que tua personalidade forte vai falar mais alto e ele vai ter que baixar a guarda. Tem hora que ele vai ter que subir aqui e você vai ter que baixar aqui. E vocês vão ter que achar esse equilíbrio para que, ó, a relação continue. Só que o que a gente está vivendo hoje? A gente vive um mundo em que tudo que não dá certo a gente joga pro alto. Eu tô dizendo que eu já fui assim. Não tô dizendo que eu sou o misery, não. Eu tô dizendo que eu já errei pra caramba com isso. Né? E foram esses erros que me levaram até aqui. A entender tudo isso. E tá compartilhando com vocês um pouco disso. Né? Como eu falei, eu estudo. Tá bom? Eu não venho do nada falar coisa aqui, não. Beleza? Então, olha como isso é importante. E aí a gente entra nesse quesito. Quando você tem essa clareza do eu experimental e do eu, né, relacionado ao projeto que você tem de vida, a esses conceitos que eu trouxe para vocês, você começa a ter uma visão do tempo melhor. E aqui entra um outro ponto importante. Rafael, perfeito, velho. Inclusive, isso aí é uma coisa que eu erro no meu relacionamento, isso aí no meu relacionamento conjugal, no meu trabalho. O que é que eu faço? Então eu preciso voltar para corrigir esses erros? Não. Porque se a gente começar a voltar em cima dos erros, a gente vai pra barriga da mãe da gente. Porque a gente vai vendo um empilhamento de erro que a gente já fez ao longo da vida. Mas você não tem que olhar para o erro e querer voltar para corrigir. Você tem que olhar para frente e falar assim, ó, eu errei lá, eu não posso errar de novo. Esse é o conceito. Esse é um conceito extremamente valioso
para que você entenda que você é humano, que você entenda que você erra como outras pessoas erram, para que assim você entenda que tua felicidade é em cima da tua identidade. Olha como isso é importante, eu já falei disso em algumas lives. Essa relação entre passado, presente e futuro. E eu sempre trago para vocês a importância de entenderem o passado. O que eu preciso entender de passado, Rafael? Duas coisas. Primeiro, que você só olha para o passado para ver os erros que você cometeu, para que você não cometa ele nem agora, nem lá na frente. Segundo, você olha para o passado para ver o que é que você acertou, para que você continue reproduzindo isso no teu presente e no teu futuro. Tem pessoas que vivem do passado. Elas ficam assim: ah, lá no passado que era bom, velho, quando eu fazia tudo aquilo, lá quando eu não trabalhava, agora que tá ruim. Não, meu amiguinho. O passado ficou lá atrás. Você tem que olhar agora pro teu presente. E é as ações do teu presente que tornam o teu futuro mais previsível. E essa relação entre presente, passado e futuro, e esse equilíbrio entre essas balanças, que vai te deixar no estado de equilíbrio emocional. Olha que interessante. Então, quando você entende isso, você começa a ter uma visão do tempo diferente. A visão de quê? De que você não pode ficar querendo voltar atrás para corrigir os erros. Você tem que olhar para o erro, olhar sempre para frente. Porra, eu errei, eu não posso errar de novo. E aí você entra em um outro conceito, né? Partindo do pressuposto que você entende de você, partindo do pressuposto que você entende que a tua felicidade depende de você, e quando você é feliz, você consegue trazer para o outro, para que, às vezes, em uma união de um relacionamento a dois, você consiga equilibrar essa balança de gerar uma unidade entre os dois, fica mais claro você entender por que as pessoas estão cada vez mais infelizes. Por quê? Porque, primeiro, a gente não tem esse autoconhecimento da gente. A gente não tem todos esses fundamentos que eu trouxe para vocês aqui hoje. E por não ter essa clareza de quem sou eu começo a projetar no que eu vejo na internet a minha felicidade. Então, ou seja, eu tiro um recorte da vida de Gleice, onde Gleice mostrou uma viagem, onde Gleice mostrou os melhores momentos com os filhos dela, onde Gleice mostrou os melhores momentos do trabalho dela, e eu entendo que aquilo sim que é a felicidade. E aí eu olho para o meu ambiente e vejo que eu não tenho aquele carro que Gleice tem, que eu não tenho aquele trabalho, daquele recorte que Gleice trouxe, eu não tenho aquele estilo de vida com o filho dela. Então eu começo a ver que a minha vida é infeliz. E que sim, aquele recorte da vida de Gleice que é a felicidade. E aí eu vejo aquela blogueira mostrando viagens, que a blogueira já acorda toda moqueada, que a blogueira tá toda fortuna. E aí eu começo a achar que aquilo ali é felicidade. E eu olho pro meu mundo e vejo o quanto falta. E aí o que eu faço? Eu começo a entrar no estado de depressão. Eu começo a entrar no estado de ansiedade. Aí eu fico com medo de falar as coisas que eu quero, porque eu fico com medo de ser bloqueado. Eu fico com medo de compartilhar a minha ideia com outras pessoas, porque eu fico com medo das pessoas pararem de me seguir. Então olha como a gente não se conhecer e não entender os nossos conceitos de felicidade, e entender que a felicidade depende de mim e não projetada no outro, eu tenho mais independência das minhas ações. Eu não fico dependente de moldar estratégias para mostrar um recorte para que a pessoa ache que eu sou melhor que os outros. Então isso é importante. E eu vejo isso claramente hoje que eu dou aula para médico, treinamento, e eu vejo o quanto as pessoas... Eu vejo gente falando, não, se você fizer o curso tal, em 30 dias você vai ganhar 100 mil reais. Que loucura, isso não existe. Isso não existe mágica. Não existe mágica. É aquela que eu falei. Do experimental. Você quer ter um resultado maior? Você vai ter que ter mais desafio, meu amiguinho. E para ter mais desafio, você tem que ter mais competência. E se você quer ter mais resultado, vai ter que ter mais desafio, vai ter que desenvolver mais competência. Não existe mágica. Mas as pessoas, por não ter conhecimento, né, e clareza da realidade, elas projetam nessa realidade paralela que sim, aquele cara está me ensinando um caminho, uma fórmula mágica para que não existe. Aí você se entorpece, né, desse conto da sereia, e quando chega lá você quebra a sua cara. Por quê? Porque você não tem autoconhecimento. Tenho prova viva, tem uma aluna minha que é assim. Ela quer ter resultado extraordinário, mas não quer pagar o preço pro extraordinário. Aí fica frustrada. E eu não posso fazer nada. Porque primeiro ela tem que se autoconhecer. Primeiro ela tem que ter clareza das dificuldades. Para que com essa clareza de dificuldade, ela busque as competências, para que essas competências façam ela conseguir resolver os desafios e que ela tenha plenitude de quem ela é. Só que talvez eu acho que porque ela não se conhece direito, o que ela faz? Ela deixa os outros influenciar as decisões dela.
E por deixar os outros influenciar as decisões dela, ela não consegue seguir o caminho que é necessário para seguir. E aí fica perdida, patinando no gelo. Você fala uma coisa com ela, ela fala que vai fazer, depois ela desiste, e aí vai mudando. Por quê? Porque o meio influencia as decisões dela, porque ela não tem autoconhecimento sobre ela. Olha que doido isso. Então olha como é importante a gente começar a ter clareza de quem a gente é, do que a gente quer, onde é que a gente consegue entrar no estado de flow, ou seja, desafio, em que tipo de desafio eu quero encontrar na minha vida e qual o nível de competência que eu estou buscando para isso. Só que a gente nem entende isso. Por quê? Porque a vida é corrida, eu acordo de manhã, vou trabalhar, almoço, volto do trabalho, cuido do meu filho, vou dormir. Ou seja, eu sou um mestre de obra ali, fazendo aquilo ali. E nunca paro para refletir, essa é a vida que eu quero? É esse tipo de vida que eu quero para mim? Porra, não quero esse tipo de vida não. Pronto, só que para mim sair desse caminho, desse ciclo vicioso que eu tô aqui, eu preciso desenvolver competências. Por quê? Porque para sair daqui eu vou encontrar outros desafios. Eu já falei isso aqui em uma live, que é transferência de porta. Quando você abre uma porta para entrar em um outro ambiente, esse ambiente é novo, você não conhece, você vai pisar em locais que você não conhece, isso te dá medo. Só que para você conseguir chegar no outro nível, ou seja, sair desse ciclo vicioso que não está te deixando feliz, para ir para um nível mais elevado, você precisa desenvolver competências porque vem novos desafios. Só que a gente não quer. Então por isso você tem que entender o que é estado de felicidade para você. E o que é que você está disposto a pagar para conseguir aquilo. Porque não tem churrasco, como falei semana passada, não tem churrasco sem pagar carne, irmão. Esquece. Você quer comer churrasco sem pagar carne? Não, essa conta não bate. Então, olha como é importante você ter clareza disso. E a gente não tem. Só um minuto. E aí você tem que saber o que é inegociável para você. O que é inegociável para você. E a gente não tem. E aí entra 4 tipos de gestões que é importante você ter na sua mente. Primeiro, gestão das emoções. Segundo, gestão de conflitos. Terceiro, gestão de crises. Quarto, gestão da forma como você controla a tua mente. Como é que é a gestão de emoção, Rafael? Primeiro, para quem não lembra, né? Para quem não está assistindo minha live todo domingo aqui, existe uma diferença entre sentimento e emoção. Sentimento é o que chega para você. Eu tô andando na rua, a Gleice fala assim, Rafael, você é um otário. Porra, isso é um sentimento. Ela expressou pra mim isso. A primeira coisa, como é que eu equalizo essa informação que chegou pra mim? Eu equalizei. Reflexão. Eu sou otário? Porra, não sou. Então, tá tudo beleza. Então, ou seja, a gestão da minha emoção, ou seja, a emoção é como eu vou responder a esse sentimento que chegou. Só que o que acontece? Se você não tem a tua identidade muito bem estruturada, você não tem um conceito do seu real eu, quando o Gleice fala uma coisa dessa pra mim, e eu sou uma pessoa fraca emocionalmente, o que é que eu faço? Eu vou reagir pra ela, falando assim, porra, Gleice, começo a brigar com ela, ou eu vou ficar triste, paralisado. Vou te dar um exemplo. Eu ensino isso muito para meus alunos dentro do treinamento que eu dou. Tem um módulo específico só sobre mentalidade, em que eu falo isso. Imagina que Gleice está fazendo um vídeo, né, no Instagram dela, tá lá, e chega uma pessoa e fala assim, Gleice, esse vídeo tá horrível, você é uma picareta. Imagina. Como é que você reage a esse sentimento? Se Gleice tem total autoconhecimento sobre ela, e ela sabe que ela é uma pessoa competente, que ela entrega para os clientes dela, ela vai falar o quê? Não vou nem brigar, não vou nem responder esse tipo de coisa. Porque isso não me atinge, porque eu sei quem eu sou. E como a maior parte das pessoas não sabem quem elas são, aí ela tá aqui como eu fazendo uma live, chega aqui um hater e fala alguma coisa, o que é que eu vou fazer? Ah, eu não vou fazer mais live não, porque eu tô com medo de fazer isso. Eu não quero passar por isso. Então aí entra aquele conceito do experimental. Beleza, você quer ir para um lugar mais alto? Quer. Para esse lugar mais alto você tem que desenvolver novas competências, porque vem novos desafios. A partir do momento que eu tô aqui fazendo uma live, eu posso passar por um desafio de quê? De alguém chegar aqui e esculhambar. Me chamar de coach, né? Me chamam de coach agora por causa disso. Então, ou seja, e aí? Você vai paralisar ou você vai continuar? Se você tem muita clareza de quem você é, do que você busca e aonde você quer chegar, esquece, negão. Todo sentimento que vem, você sabe reagir a ele. Segundo tipo de gestão, gestão de crise. Gestão de crise. Como é que você lida com as crises? Ou seja, você tem uma equipe, uma pessoa te deixa na mão no meio do caminho e aí você vai fazer o que com isso? Vai paralisar? Você vai chorar? Você vai se vitimizar?
ou você vai ter que desenvolver estratégias para conseguir contornar aquela crise. Então esse é um outro ponto importante. Você precisa gerir as crises que você vai encontrar no caminho. E é por isso que você precisa saber qual o caminho que você quer. Aonde você quer chegar? Ó, de novo, o eu projetil. Lembra que eu falei lá? O que você quer conquistar da tua vida? Qual é o teu objetivo com isso? Qual é a causa que quer te fazer, que você quer chegar nessa conquista? Qual é o teu objetivo com essa conquista? O que isso vai te trazer para te complementar mais ainda? Mas se você não tem, você clareza. Na primeira crise você faz o quê? Vou parar, velho. Não vou mais não. Todo dia eu tenho que ter gestão de crise. Essa semana, como eu falei, gestão de crise pancada. Era um ponto de vulnerabilidade dentro da minha empresa e eu já sabia disso. Eu sabia que isso podia acontecer. E na crise eu tinha duas opções. Ou eu ia me lamentar, ia ficar chorando, me colocar como vítima, ou ia cair pra dentro. Só que, como eu falei pra vocês, o jogo que eu quero é um jogo alto. E Deus, como eu te falei, todo dia Deus quer saber. É isso mesmo, Gleice, que você quer? Beleza, toma aqui mais uma crise. Resolva. Tome outra. E mais outra. Você aguenta? Pô, aguento. Então vamos lá. Você tá pedindo chuva, negão? Aguenta a arrebentação da lama? Pronto, aguentou, então continua. Vamos lá, vamos ver. Pronto. E essa semana foi crise. Sabe o que eu fiz? O problema aconteceu domingo. Segunda-feira, às 4h10, eu estava acordado estudando sobre esse problema. Passei a semana toda, de 4h10 às 10h05, estudando isso. É assim que a gente faz. A crise vem para provar aonde você quer chegar. Só que a pessoa quer o quê? Ela quer resultado aqui e quer entregar aqui. Não rola, você fica ansioso. Ou seja, desafio grande, competência baixa. Essa conta não fecha. Ou mais importante, o autoconhecimento do eu experimental. E aí, negão? É isso que você quer mesmo? O desafio é esse aqui, ó. E aí? Vai subir tua competência para entrar no estado de flow ou você vai ficar ansioso? Porque você pediu isso e tem competência baixa disso. Aí você fica ansioso. Ah, minha vida é ruim. A vida de Gleice que é boa, porque Gleice tá lá viajando pra Europa. E fulano tá não sei o que lá. Porra, você sabe o preço que ela pagou pra chegar naquilo ali? Porque você só tá vendo um corte. Ou seja, quem vê o close não vê o corre. Então, não tem churrasco sem carne, sem pagar carne, esquece. Então, por isso que você precisa ter na tua mente que quanto mais alto você quer, né, quanto mais estado de felicidade que você busca no teu autoconhecimento, você tem que entender, se você quer algo grande, vai te exigir mais desafios. E você vai ter que desenvolver as suas competências para lidar com essas crises do meio do caminho. Então, gestão de crise é uma segunda gestão emocional que você tem que ter na sua cabeça. Terceira, gestão de conflito. Você vai ter conflitos. Você vai passar por situações, Gleice está lá, contratou um familiar e ela precisou demitir um familiar. E aí? Como é que você vai lidar com isso? Você tem que entender, gente, o seguinte. Quanto mais alto você está querendo ir, maiores vão ser os desafios. E você vai ter que lidar com esses conflitos. Você vai entender que no meio do teu caminho, tu vai ter que desagradar a gente. Não tem pra onde correr. Nem Deus agradou todo mundo. Não vai ser você. E nós somos imagem e semelhança de Deus. Ele não agradou a todos porque eu tenho que agradar. Então como é que você lida com esse conflito? De ter que não agradar as pessoas. De ter que tirar pessoas no meio desse trajeto porque essas pessoas não estão alinhadas. E isso é muito importante, né? Que eu estava vendo um artigo que eu li esses dias, que ele fala exatamente isso. Quer conhecer uma pessoa? Você quer saber se essa pessoa é mesmo teu amigo? Coloca ela na crise. Coloca um conflito no meio e vê como é que ela reage a isso. Porque é nessa hora que você vai ver se a pessoa realmente está com você. Na hora que você bota ela ali na crise, você vai ver que dentro desse conflito aí que gerou, quem é a pessoa, se ela realmente vai estar com você porque deve é. Porque na hora da paz, todo mundo está com você. Quando você tem sucesso, todo mundo é seu amigo. Mas quando você está lá, negão, ralando, sem ter resultado, vão te chamar de doido, vão te chamar de coach, vão te chamar de blogueirinho, vão te chamar de picareta. Mas quando você tem resultado, porra, gênio, sabia que aquele cara ia ter resultado. Aquele cara é foda, sabia que ele ia ter resultado. Então como é que você lida com esses conflitos? Como é que você lida com esses conflitos? Você está ali ralando pro teu projeto, né? Porque você está buscando aquilo e a pessoa te criticando. Tentando te colocar para baixo, para ver se você desiste. Que é aquilo que eu sempre falo. Quando você sai de um lugar em que aquelas pessoas do teu ambiente, você está ali ralando, você cresceu, ficou cá em cima, e a pessoa ficou aqui embaixo, elas vão tentar te puxar ao máximo para tu voltar para cá. Sabe por quê? Porque quando você chega aqui e ela continua aqui, você está denunciando ela.
Porque o fato de você ter saído do mesmo lugar que ela e ela ter continuado lá, você está denunciando ele. O teu sucesso denuncia o fracasso dele. Então o que ele vai fazer? Volta pro teu lugar, meu irmão. Não vai subir, não. E aí, como é que você lida com isso? Porque se você não lidar com isso, você vai falar o quê? Sua felicidade ela fica prejudicada. Porque você não tem clareza do que é você. Ó que doido. Olha que doideira isso aqui. Então olha como você tem que ter muito autoconhecimento de você para você se fortalecer. Porque felicidade está muito ligada a isso também. Se você não tem muito autoconhecimento de você, se você não tem muito autoconhecimento do que é que tu quer conquistar com o teu eu projetil, você bifa na jornada. E aí teu estado de infelicidade, que é algo intransitório, ele passa a ser permanente. Porque você não tem autoconhecimento. Você não tem autoconhecimento do que você quer, do que você busca, dos desafios que vem pela frente, você não tem gestão de crise, gestão emocional, gestão de conflito. Olha que doideira. Só, gente, que tudo isso que eu tô falando pra vocês foi tudo que eu passei. E continuo passando. Por quê? Porque Deus ele vai te preparando no caminho. Você quer? Beleza, vamos ver se aguenta. Eu já vi uma pessoa próxima a mim que numa gestão de crise dessa, ela jogou algumas coisas pro alto porque perder seguidor pra ela não ia. Era a vida. A vida dela era um Instagram. Olha que doido. Então, você vê o nível de vulnerabilidade da pessoa. Ou seja, o projeto de vida é um Instagram. Olha que loucura. Então isso é muito doido. Então aí a gente começa a entender a falta de autoconhecimento que a pessoa tem sobre quem ela é. Ou seja, você entra no nível de desconfiguração do teu eu com um eu projetado virtualmente e essa desconfiguração te deixa vulnerável. Ou seja, você separa de quem você é do que você quer que as pessoas achem que você é. E quando isso aqui acontece, meu amigo, você fica extremamente vulnerável. Se a pessoa chega um hater, te sacaneia, você não aguenta. Se chega uma pessoa e te critica, você não aguenta. Você não consegue fazer uma live porque você fica com medo de alguém chegar aqui e te descer a madeira. Então olha como é importante. Quanto mais você se conhece, mais forte você fica. Quanto mais você se conhece, mais feliz você é. Ou seja, o teu estado de felicidade ele fica cada vez mais fixo. E a tua infelicidade que é transitória, ela fica cada vez menor. Então, olha como é importante a gente se conhecer. Quanto mais você se conhece, mais forte você fica. Beleza? Então é isso. Cansei. Beleza? Então, isso era a mensagem que eu queria trazer. É importante vocês, mais do que nunca, refletir sobre isso, né? Eu sei que é um pouco complexo isso que eu falei hoje aqui, mas se chegou aqui no meio da live, vai ficar salva. Assiste. Por que eu tô falando isso? Porque eu vejo cada vez mais pessoas vulneráveis. A internet ela tem tornado as pessoas cada vez mais vulneráveis. E pessoas cada vez mais doentes, emocionalmente principalmente. E se a cabeça da gente não estiver muito bem alinhada, se a gente não tiver muita clareza da nossa jornada, se a gente não tiver muita clareza de qual é a conquista que eu quero ter para minha vida, se eu não tiver muita clareza de quanto mais alto eu quero ir, mais desafio eu vou ter e mais competência eu preciso desenvolver, você entra num estado depressivo, você entra num estado de ansiedade, você desiste, você entra num estado de vulnerabilidade cada vez maior. E é isso que eu vejo. A internet tem deixado as pessoas cada vez mais vulneráveis. Só que quanto mais você se conhece, menos vulnerável você fica. Só que para você se conhecer, você precisa ter clareza de tudo isso que eu falei para vocês hoje. Vocês precisam se entender. Vocês precisam entender qual é o jogo que você quer jogar na tua vida. Porque a tua felicidade é a tua identidade. E a tua identidade é você entender o que você quer para sua vida. Aonde você quer chegar, qual é o tipo de jogo que você quer jogar, o que você está disposto a pagar nesse jogo. E entender que a tua felicidade não depende do outro. Quando eu falo isso, gente, eu não estou dizendo para você viver sozinho, não. Estou te dizendo que quanto mais você se conhece, mais você entende que a tua felicidade depende de você. E é aquilo que eu falei da multiplicação. 0,5 com 0,5 para 0,25. Se eu me conheço pouco e a pessoa que eu vou me relacionar se conhece pouco, é fadado a ficar pior. Se você se conhece muito e se você relaciona com uma pessoa que não se conhece muito, ela vai te puxar para baixo. Então, para que você crie uma unidade de relacionamento entre você e o seu cônjuge, é importante que os dois tenham muito autoconhecimento sobre cada um dos dois. Para que essa clareza fortaleça esse relacionamento e continue. Eu estou dizendo isso porque foram coisas que eu não sabia. Que eu estudei ao longo desse tempo para me entender mais. E com essa compreensão de quem eu sou, eu ter mais clareza do que eu quero. E ter mais clareza do que eu aceito e do que eu não aceito. Olha como isso é interessante. E isso me deixa cada vez menos vulnerável.
E aí eu consigo lidar mais com as crises, eu consigo lidar mais com minha gestão de emoção. Só que antes disso acontecer, você precisa se conhecer, saber quem você é. Beleza? Então respira. Espero que isso tenha feito sentido para vocês, tá bom? Isso aqui é mais um conteúdo que vocês não vão achar em qualquer lugar, tá bom? Como eu sempre falo, as lives de domingo a gente vai num nível para isso aqui, porque é isso. O meu objetivo dentro da plataforma do meu Instagram hoje também é acrescentar valor na vida de vocês, não é só falar de varizes, beleza? Esse é uma outra coisa que eu amo falar, eu gosto de estudar isso, beleza? E é uma forma de trazer mais valor aqui pro meu Instagram, tá bom? Para que acrescente algo na vida de vocês, que vocês se transformem em pessoas melhores do que vocês já estão, tá bom? E eu acredito que esse é o objetivo de hoje e eu acho que a gente conseguiu atingir isso. Talvez uma das lives mais importantes para a vida de todo mundo que assistiu aqui hoje. Tenha certeza. Para quem pegou a live aí, entendeu a mensagem, tenho certeza que vai ressignificar muita coisa na vida de vocês e vai tornar vocês pessoas mais fortes. Porque é isso que a gente precisa, de pessoas cada vez mais fortes, mas que para que eu seja forte, eu preciso primeiro me conhecer. Porque se eu não me conhecer, eu estou vulnerável ao mundo. Estar vulnerável ao mundo é difícil pra caramba. E é aí que você adoece, é aí que você tem depressão, é aí que você fica ansioso. Beleza? Então esse é o treinamento que eu faço diariamente. Beleza? Agora deixa eu dormir, que amanhã às 4h10 eu tô de pé, porque eu preciso gerir uma crise aí que eu não tô ainda seguro dela. Beleza? Mas o que eu te falei, existem dois tipos de pessoas. As pessoas que reagem e resolvem e as pessoas que colocam como vítima. Eu não aceito ser vítima. Eu sempre vou reagir da forma que dá para conseguir resolver o problema. E se precisar de mais tempo, eu tô aqui pronto. Porque eu falei, o jogo que eu quero jogar, esse jogo aqui é alto. E para esse jogo alto, os desafios são muito altos e as minhas competências ela tem que aumentar junto. Se eu não aumentar minha competência, crise. Beleza? Mas você não precisa ser igual a mim. Você precisa ser você. Mas para ser você, precisa se conhecer primeiro, para saber qual é o jogo que você quer jogar na sua vida. Beleza? Um beijo no coração de todos. A gente se vê no próximo domingo, tá bom? Valeu, gente. Valeu, Gleicinha, pela presença aí. Tá desde junho com a gente. Lari, Nalvinha, Gleice, Jaqueline, Nath, Luana também tá aqui presente todo domingo. Indiara, Rose, Ed, Jaciara, Jaqueline, Lari, nossa advogada top. Precisando me reunir com o Tuvo lá, cheio de BO pra resolver. Mas ele manda mensagem essa semana. Valeu, gente. Muito obrigado pela audiência. Andreazinha, paciente queridíssima, Lai. O que mais aí? Julie. Um beijo no coração de todos vocês. Obrigado pela audiência. A live vai ficar salva. Quem perdeu uma parte, corre para assistir, porque hoje a pancada foi grande, viu? Show! Fui!